Assim, a princesa Ni Huang teorizou que o clã Wan estava no controle de uma rede de inteligência extremamente secreta, mas poderosa. Seu objetivo era simples, ela queria que Yuan Shong entregasse aquela rede. O valor de uma rede tão rápida poderia ser considerado superior até mesmo ao da veia espiritual. Por isso, ela decidiu se refugiar na mansão da lâmina defletora de Yuan Shong para ver se conseguia encontrar algum vestígio daquela rede secreta de inteligência. De qualquer forma, Yuan Shong também não conseguiria afugentá-la. Alteza, não há nada que eu possa fazer se não acreditar em mim. Eu já disse a verdade, e cabe a você acreditar ou não. Yuan Shong deu de ombros com um sorriso. Era de fato verdade que ele não possuía tal rede de inteligência, então os esforços da princesa Ni Huang estavam fadados a terminar em futilidade. É questão de tempo até eu pegar você pelo rabo. Vendo como Yuan Shong negava veementemente o assunto, a princesa Ni Huang proferiu essas palavras furiosamente antes de retornar pisando duro para o galpão onde a Marquês Yi estava sentada. Alteza, acalme-se. Tome, beba um copo de suco de romã. A Marquês Yi passou uma xícara de suco que estava ao seu lado para a princesa Ni Huang. Surpreendentemente, a princesa Ni Huang pegou a xícara e respondeu com uma rara expressão de gratidão. Irmã Yi, obrigada. Um dos principais motivos pelos quais Yuan Shong convidou a Marquês Yi foi para que ela ajudasse a mediar o relacionamento com a princesa Ni Huang. Mas uma coisa que Yuan Shong jamais poderia imaginar era que as duas se tornariam boas amigas. Passando pelo galpão de bambu construído pela Marquês Yi, Yuan Shong chegou a um enorme salão. Este era o local mais importante da mansão da lâmina defletora, o salão de xadrez. O salão de xadrez era o maior edifício da mansão da lâmina defletora, bem como o lugar onde uma importante cadeia de planos de Yuan Shong se desenrolaria. Jovem mestre! Jovem mestre! Ao ver Yuan Shong, os guardas no salão de xadrez se curvaram respeitosamente. Em resposta, Yuan Shong fez um gesto para baixo com as mãos, indicando que permanecessem em silêncio. Ao contrário da agitação lá fora, o interior do enorme salão de xadrez era extremamente silencioso. Cerca de 30 examinados franziam as sobrancelhas, imersos em pensamentos. Sentado à sua frente, estava um examinador correspondente, e entre cada dupla examinador examinando, havia um tabuleiro de xadrez, onde pedras pretas e brancas se chocavam. Força é apenas um dos muitos fatores necessários para um general. Uma forte compreensão da guerra e sabedoria também são importantes. Essa também foi a razão pela qual Yuan Shong organizou esta para ser a primeira rodada de testes. Todos os candidatos que desejassem ingressar na mansão da lâmina defletora teriam que passar neste teste e entrar no salão de xadrez primeiro. E os examinados que eram aceitos no salão de xadrez, por sua vez, serviam como examinadores para o próximo grupo de examinados. Este foi um sistema que Yuan Shong desenvolveu lentamente ao longo deste período. Com esse sistema, ele poderia economizar mão de obra valiosa e, ao mesmo tempo, cultivar o apreço pelo salão de xadrez entre os novos membros. Ao mesmo tempo, poderia reforçar a importância da guerra. E mais importante, isso moderaria os pensamentos dos jogadores para que fossem mais flexíveis a diversas situações. Sem alarmar ninguém, Yuan Shong subiu uma escada em espiral do primeiro andar para o segundo andar. Jovem mestre! Cerca de uma dúzia de alunos se viraram para Yuan Shong e se curvaram respeitosamente. Seus olhos estavam cheios de admiração e expectativa, um olhar que ninguém dirigiria a um colega. Com seu nascimento excepcional e o imenso prestígio da mansão da lâmina defletora, Yuan Shong gradualmente se tornou um ídolo no coração de todos. No entanto, esse não era o motivo da expectativa e da atenção. Mais importante ainda, o evento de hoje determinaria sua qualificação para entrar na veia espiritual e cultivar. Foram realizados 2 exames diferentes no salão de xadrez. O primeiro exame determinava se alguém possuía ou não a capacidade de ingressar no salão de xadrez. Devido à menor importância do assunto, Yuan Shong confiou essa responsabilidade a todos os membros da mansão da lâmina defletora. Por outro lado, o segundo exame foi conduzido pelo próprio Yuan Shong e foi direcionado a todos os membros da mansão da lâmina defletora. Qualquer um que passasse no teste de Yuan Shong receberia a qualificação para cultivar na veia espiritual. Essa era a maneira mais eficaz de reforçar a importância da guerra e do caminho do xadrez na mente de todos. Isso poderia moldar subconscientemente a atitude dos membros em relação a esse assunto. Com esse forte fator motivador, os membros da mansão da lâmina defletora colocariam seu coração e alma no estudo da guerra. Um homem forte e habilidoso na guerra, esse era o tipo de general e camarada com quem Yuan Shong queria lutar. Não há necessidade de fazer cerimônia. Yuan Shong acenou com as mãos antes de gesticular para Wei Yanfan atrás dele. O exame vai começar, pessoal. Sentem-se, por favor. Wei Yanfan se aproximou e anunciou. Com o início oficial do exame, o grupo de pessoas imediatamente se sentou com rostos tensos. Metade dos homens que escolheram entrar na mansão da lâmina defletora veio pela veia espiritual. Portanto, era fácil imaginar o quanto eles desejavam passar naquele exame. Havia mais de uma dúzia de candidatos, mas havia apenas um examinador. Mesmo assim, isso não desanimou Yuan Shong. Vamos começar. Todos apressadamente começaram a preparar o tabuleiro de xadrez à sua frente. Em seguida, Yuan Shong começou a caminhar da primeira mesa até a última, colocando uma única pedra ao passar. A atitude de Yuan Shong era extremamente casual, e ele conseguia fazer seus movimentos sem pensar muito. Afinal, ele era um homem capaz de derrotar até mesmo o deus da guerra, Su Zhenshenshen. Lidar com seus colegas, que tinham uma base de Go muito mais fraca, era moleza. Logo, o segundo andar do salão de xadrez ficou em silêncio. A expressão de todos se tornou gradualmente mais séria. Mesmo os temidos examinadores do primeiro andar só podiam ser considerados examinados ali. O único que estava relaxado na sala naquele momento era Yuan Shong.
Depois de dar uma volta pelos tabuleiros de xadrez, ele ainda teve tempo de olhar pela janela e observar as obras em andamento não muito longe. Após decidir recrutar também Longwei e Shenwei, Wang Chong sabia que o espaço certamente seria um problema em sua mansão da lâmina defletora. Assim, decidiu embarcar em obras de expansão. Além disso, ele também construiu diversas instalações adicionais ao redor da mansão da lâmina defletora para fins de lazer. Além dos recrutas dos 3 campos de treinamento, os descendentes da capital também visitavam esta área com frequência. O propósito deles ali era se divertir. Em primeiro lugar, Wang Chong nunca pretendeu que a mansão da lâmina defletora fosse um acampamento militar. Ele sentia que algum espaço para lazer também era necessário. Assim que Wang Chong estava dando mais uma volta pelos tabuleiros de xadrez, suas sobrancelhas subitamente se ergueram. Há algo peculiar nessa pessoa. Wang Chong pensou enquanto avaliava atentamente a segunda pessoa na terceira fileira. Era um jovem de pele clara, sobrancelhas finas e um belo maxilar que parecia ter sido desenhado com um pincel. Seus gestos, seja franzindo levemente a testa ou apertando os lábios, eram extremamente graciosos e esteticamente agradáveis de se ver. Apesar de sua aparência, havia um ar de feminilidade ao seu redor. E o mais importante de tudo, Wang Chong percebeu que não tinha um pomo de Adão. Embora ele tentasse abaixar a cabeça para esconder esse fato, seus esforços foram inúteis diante dos olhos penetrantes de Wang Chong. Uma dama. Wang Chong mergulhou em pensamentos. Sem um pomo de Adão, havia uma grande chance de que a outra parte fosse uma dama. No entanto, o bizarro era que todas as damas da mansão da lâmina defletora estivessem reunidas em torno da Marquesa Yi. Por que haveria outra ali? Além disso, mesmo em trajes masculinos, essa pessoa era extremamente bonita. Se ela voltasse à sua aparência original, certamente seria uma beleza deslumbrante. Anfan, quem é esse rapaz? Wang Chong fez sinal para Wei Anfan e perguntou. Xu Chong. Wei Anfan respondeu sem hesitar. Ele tinha perfeito domínio dos detalhes dos assuntos que havia assumido, e essa era uma das principais razões pelas quais Wang Chong admirava sua capacidade. De qual campo de treinamento ele veio? Longwei. Jovem mestre, há algum problema com a identidade dele? Wei Anfan perguntou em dúvida enquanto avaliava o jovem de cabelos negros à sua frente. Não é nada. Wang Chong acenou com as mãos e sorriu. Mesmo sendo um trabalhador competente, Wei Anfan parecia ainda ter um pouco de falta de experiência no mundo. Xu Chong, parece que aquele sujeito está aqui por mim. Wang Chong riu baixinho enquanto olhava para o jovem de cabelos negros à sua frente mais uma vez. Coincidentemente, o jovem travestido também levantou a cabeça no mesmo instante, e Wang Chong pôde ver a indignação nos olhos do outro. Entretanto, a jovem abaixou rapidamente a cabeça, revelando seu pescoço suave e elegante. Clan Shu, um membro do campo de treinamento de Longwei, e capaz de jogar Go. Wang Chong vasculhou a mente enquanto observava o jovem de cabelos negros à sua frente. De repente, um pensamento lhe ocorreu, e uma certa figura lhe veio à mente. Shu Qiqin, filha do prestigiado clã Shu, um dos mais importantes nobres da capital. Mesmo no campo de treinamento de Longwei, essa senhora possuía uma reputação incrível. Em termos de posição e reputação, ela estava no mesmo nível da segunda irmã Wang Juyan. Além disso, Wang Chong parecia ter uma vaga impressão de que a última possuía um talento excepcional no caminho do xadrez. Provavelmente é ela. Wang Chong pensou com um sorriso. Além de um pequeno grupo que Wang Chong escolheu pessoalmente das listas de nomes compiladas no início, os membros restantes da mansão da lâmina defletora entraram na organização após passarem no teste no salão de xadrez. Dessa forma, havia uma proporção significativa de pessoas cujos nomes e origens Wang Chong desconhecia. Provavelmente, o nome Xu Chong era falso. Talvez por arrogância, ela não mudou o sobrenome, deixando assim alguns traços de sua verdadeira identidade. Ela ficou indignada com a minha reputação. Foi por isso que veio me desafiar no caminho do xadrez. Wang Chong ponderou. Ele se lembrava vagamente de que Shu Qiqin era uma pessoa capaz e orgulhosa. Talvez ela tivesse vindo depois de saber que a mansão da lâmina defletora estava aceitando novos membros e que a habilidade no xadrez era o critério de avaliação, então ela veio na esperança de desafiá-lo. Shu Qiqin tinha todo o direito de se orgulhar. Sua habilidade no xadrez era claramente muito superior à dos examinados, superando-os em muito. Além disso, ela carregava um ar de hostilidade, aparentemente tentando provocar Wang Chong. Muito provavelmente, seu objetivo ali não era a veia espiritual. Se bem me lembro, Shu Qiqin possui um talento formidável em lidar com logística. Wang Chong pensou. Os costumes vigentes na Grande Tang dificultavam muito que as mulheres conquistassem fama. Mesmo assim, Shu Qiqin conseguiu construir uma reputação impressionante entre os homens do campo de treinamento de Longwei, e isso demonstrava muito de sua capacidade. No entanto, o que interessava a Wang Chong era sua habilidade logística. Ela parecia ter uma maneira única de lidar com problemas logísticos, o que lhe permitia organizar tudo com ordem. Em sua vida passada, o clã Shu acabou se aliando ao Rei Qi. Seguindo os passos do clã dela, Shu Qiqin também se tornou subordinada do Rei Qi. Com a ajuda dela, o Rei Qi foi aliviado de muitos de seus fardos. No mínimo, em termos do aspecto logístico da guerra, ele não precisava se preocupar com nada. Seria ótimo se eu pudesse trazer o clã Shu ou Shu Qiqin para o meu lado. A mente de Wang Chong começou a girar em direção à ação.